Boa tarde, minhas queridas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje o velhinho de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, vai contar uma história real e verdadeira que aconteceu com ele, além de muitas outras que eu tenho ainda para contar para vocês. Eu tinha um problema gravíssimo no meu coração. E, como eu sou uma pessoa simples, humilde e pobre, eu não tinha condições de pagar a cirurgia. Porque uma cirurgia, nesses termos aí, em torno de 100, 150 mil reais, eu não tenho esse dinheiro, eu sou pobre. Então, eu estava esperando pela Secretaria da Saúde dar ok, né? Só que o meu problema foi se agravando cada vez mais, né? Chegou um ponto que eu dava 3, 4 passos e eu tinha que sentar por falta de ar e cansaço. Não conseguia mais nem levantar praticamente, tinha que ficar sentado. E um dia eu passei mal e fui levado para a emergência do Hospital São Vicente de Paulo, aqui do Rio Grande do Sul. E como tudo deu certo para mim, a pessoa que me atendeu na emergência era uma rica, um anjo de uma pessoa. Eu não vou citar o nome dela porque eu não posso fazer isso. E o pai dela era cirurgião cardíaco, um médico de renome aqui em Passo Fundo. E ela me passou para ele também, as coordenadas passou para ele, no meu caso. Aí eu fui levado para o quarto, depois da emergência, né? E ele apareceu lá e conversou comigo, que o meu caso não era nada bom, que tinha que fazer a cirurgia quanto antes. Era pelo SUS, fazer a cirurgia. Mas não tinha vaga na CTI. Eu tinha que aguardar. Eu não tenho recordação se era, acho que foi de manhã que ele apareceu lá no meu quarto. E de tarde ele voltou lá e falou: tem uma vaga na CTI. Amanhã nós vamos fazer a cirurgia do teu coração. E pediu para mim assinar um termos de responsabilidade. Porque se alguma coisa acontecesse comigo, não seria culpa dele, como não é culpa do médico, nunca é. Porque quando chega a hora da gente, nem ele vai conseguir nos salvar. Tudo bem, daí fiz o cateterismo no outro dia, para ver em que ponto estava o danadinho meu coração aqui, né? E ele olhou e ficou bem assustado, disse: nossa, teu coração está péssimo. Além dos problemas cardíacos que ele tem uma lesão de fora a fora. Está bem complicado, né? Aí a enfermeira me preparou para ir para a sala de cirurgia e ela me perguntou: o senhor está com medo, senhor Vivaldir? Eu não estou com medo. Nossa, mas todo mundo que vai fazer esse procedimento aí está apavorado, fica desesperado. Eu digo: eu não, porque se eu tiver que morrer, chegou a minha hora, simplesmente. É assim que acontece. Quando chega a hora, só Deus é quem pode salvar a gente. Aí entrei na sala de cirurgia, né? E depois que eu fui para a CTI, aí o médico falou: cara, você levou 13 horas e meia para voltar da anestesia. Ele estava bem assustado, assim, como se um milagre tivesse acontecido. Mas, nesse meio tempo, aconteceu um evento, é chamado vida pós-morte. Eu fui para uma outra dimensão, um lugar lindo, um paraíso lindo, lindo, lindo. Eu não tenho palavras para explicar de tão lindo que era lá. Um paraíso só de flores, flores, flores e flores. Onde meus olhos alcançavam lá, era tudo flores. Umas flores diferentes daquelas que tem aqui no nosso mundo, porque eu nunca tinha visto aquele tipo de flor. Ela tinha o pendão mais ou menos a grossura do meu dedo, mas a flor em si tinha 2 metros mais ou menos de diâmetro. Então aquele pendão não teria condições de segurar aquela flor, jamais não estava de pé. E eu acho que tinha um vento lá, porque elas balançavam e elas estavam inclinadas tudo para um lado só. E eu estava navegando por cima das flores. E eu não queria voltar para esse mundo aqui de novo, de jeito nenhum. Se você tiver
e merecer a sorte de ir nesse paraíso, quem vai lá não quer sair de lá jamais. Mas escutei uma voz que falou que eu tinha que voltar, porque a minha hora não tinha chegado ainda. Aí o que eu ia fazer? Não tinha que fazer. Simplesmente eu comecei a voltar da anestesia. Aí eu vi aqueles fantasmas por cima de mim, tudo de branco, né? Perambulando por cima de mim. Quando eu comecei a voltar à minha consciência, eram as enfermeiras me chamando: volta, seu Vivaldir, volta, seu Vivaldir. Eu não queria voltar, eu fiquei bravo. Eu não queria voltar. Porque esse mundo aqui, minha gente, desculpe o que eu vou falar, desculpe a palavra, está muito difícil. Tem muita maldade, muita desigualdade aqui. Então quem vai lá tu não tem, não sei nem como explicar. Tu tá navegando em cima daquele paraíso, daquelas flores lá, não tem melhor. Bom, aí tinha uma pessoa no quarto, que era meio conhecida, né? E trabalhava no hospital. E ela perguntou: tu tá me reconhecendo, seu Vivaldir? Eu disse: sim, tô. Oh, tu é filha de fulano e fulano. Eu sei tudo. Isso é um teste que eles fazem para ver se tu voltou normal da consciência, né? Aí o médico falou que tinha dado tudo certo, que estava tudo bem, né? Aí me abriram o peito aqui de fora a fora. Vocês vão ver a cicatriz aqui. Segundo a linguagem do gaúcho, é cerrado. Eles cerram o osso do peito aqui para poder abrir, para fazer procedimento no coração. E me tiraram uma veia da perna, né, da minha perna direita, em torno da metade da perna, mais ou menos. Tiraram a veia para fazer as 2 pontes de safena, que eu tenho 2 pontes de safena e uma válvula no meu coração. E no outro dia, a enfermeira foi lá para tirar os curativos e ela ficou meio assim, né? Diz: nossa, seu Vivaldir, não tem uma gotinha de sangue no curativo aqui. Interessante que parece que nem foi cortada a tua perna. Gente, aquilo para mim tudo foi um sonho. Não passou de um sonho, porque eu nunca tive dor nenhuma na minha perna e aqui. Foi cerrado o osso, de fora a fora. Passou anestesia, não senti dor nenhuma. Claro que tem os medicamentos lá do hospital, né? Mas não é o suficiente, que tem gente que sofre muito, né? Dá problema, isso e aquilo. Eu não aconteceu nada, simplesmente nada. É como se nada tivesse acontecido comigo. E antes de eu fazer a cirurgia, que eu andava muito mal, eu sentia uma presença bom demais, gente, bom demais. Eu sentia aquela presença assim e tinha a impressão que eu estava em outro mundo, que eu estava navegando no universo, em outro mundo. Era muito legal. Nossa! Depois que eu fiz a cirurgia, aconteceu várias vezes também a presença que eu sentia. Ali, passado um ano mais ou menos, eu fui passear nos meus filhos lá, que eu tenho 2 filhos que moram em Santa Catarina, né? Fiquei lá uns 10 dias. Nós fui de ônibus, porque na situação que eu estava não conseguia dirigir. Na volta, quem conhece Santa Catarina, tem a serra para subir. Quando nós chegamos no pé da serra, o ônibus chegou, eu senti aquela presença de novo. Maravilha, maravilha. Era uma coisa assim fantástica, não tem como explicar. E subimos toda a serra. Para quem vem de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, antes de Lages tem uma parada. O ônibus só faz uma parada. E quem vai daqui, passou Lages, tem aquela parada. Aí o ônibus parou nessa parada lá, ficou 15 minutos parado e aquela presença sumiu. Eu voltei para casa, não vi mais aquela presença, não aconteceu mais. Acredito eu, porque está tudo bem comigo, né? Gente, eu levei, depois da cirurgia, eu levei 1 ano para conseguir me conectar com as pessoas. Eu não conseguia. Eu era uma pessoa diferente, totalmente diferente. Meus familiares viam que eu estava diferente. Por exemplo, eu não gostava que uma pessoa viesse me contar uma história para mim, porque eu sabia a história que ela ia me contar. Eu sabia o resultado de tudo, então não me interessava que ela viesse conversar comigo. Eu gostava de futebol, eu gostava de telejornal, eu gostava de churrasco,
Eu gostava de música, depois da cirurgia eu não queria nem ver isso na minha frente. Para mim, eu era uma pessoa totalmente diferente, que nem, por exemplo, carne, até hoje. Eu era um gaúcho que gostava muito de churrasco. Eu como uns pedacinhos, mas me dá náusea. O ser que me habitou aqui não gosta de carne, é vegetariano, não é verdade. Bom, eu tenho 4 filhos também, né? Tenho 3 filhos que moram fora e tenho a minha filha e meu genro que moram aqui comigo. 2 filhos meus moram em Santa Catarina e um mora no Paraná. Eu tenho muito, muito, muito orgulho deles, gente. Eles são pessoas do bem, trabalham. Eu dei aquilo que eu pude para eles, pelo menos o ensino médio eu consegui dar para eles. Porque eu me criei lá na roça, nos fundos da grota, que nem dos gaúchos. Não tive um dia de aula sequer, nunca entrei numa escola. Não tive cultura e nem educação, nenhuma. Eu aprendi tudo com exemplos da vida. Eu sei ler, escrever, eu sei matemática, eu sei tudo que é certo e errado aqui nesse mundo. Sei tudo. Eu sou uma pessoa do bem, eu só pratico o bem. Sou uma pessoa hoje, depois que passou esse evento aí, que eu comecei a voltar a ser, me conectar com esse mundo aqui de novo, eu sou super feliz. Eu adoro todo mundo de igual para igual, porque eu não sou melhor que ninguém e nem pior do que ninguém. Somos todos iguais, gente. Com dinheiro ou sem dinheiro, todos nós teremos o mesmo fim. O nosso fim é para todos. Mas eu sou muito, muito, muito feliz, porque eu não acreditava, quando eu era pequeno, eu queria tanto conversar com Deus. Ele nunca apareceu para mim. Então eu ficava na dúvida, Deus existe ou não existe? Agora, ele me provou. Ele não apareceu para mim fisicamente, mas ele conversou comigo. Então, gente, ninguém morre. Nosso espírito e a nossa mente é eterno. O que morre é o corpo que nós usamos aqui nesse mundo. Eu tenho mais ou menos uma experiência, todos os segmentos desse mundo aqui. E tenho um conhecimento, na minha maneira de pensar, do universo e de vários outros planetas que são habitados. A nossa espécie humana, que nós chamamos aqui nesse mundo, não está só aqui, não está confinada só no planeta Terra. A nossa espécie, gente, está em vários pontos do universo. Pode ter certeza que eu sei disso. Agora eu sei. Eles têm forma física diferente da nossa. Cada planeta desenvolve a sua forma física. Mas são pessoas do bem. Vocês sabem que desde pequeno eu faço orações, aquelas que eu aprendi. E eu ofereço e peço proteção para todos os seres humanos habitantes do planeta Terra. E tenho obrigação de pedir proteção para todos os seres do bem que habitam outros mundos. O velhinho não é louco, não. É real, é verdade. Eu sei praticamente todos os segmentos que nós precisamos aqui. Aqui no nosso mundo existe o bem e o mal. Eles estão conectados, porque só o bem não sobrevive e só o mal não sobrevive. E tem que ter o segundo elemento em todos os segmentos aqui desse mundo, gente. Há 1 ano, 2 anos atrás, eu fiquei muito gripado e fui consultar com outro médico. E ele ficou meio assim, diferente, porque ele disse que o meu coração é muito pequenininho, gente. Não é o coração que eu tinha, o meu coração era normal. Diz ele que é muito pequeno. Então, nesse meio tempo que fui levado para uma outra dimensão, acho que me deram um coraçãozinho de moleque. Eu sou meio moleque agora, né? Coração muito pequeno, fora de brincadeira. E ele falou que é muito pequeno meu coração. Não sou eu que estou falando, foi ele que falou. Eu sou um ser do bem. Eu não faço mal para ninguém. Eu não desejo mal para ninguém. Tudo que eu não quero para mim de mal, eu não quero para ninguém. Jamais, minha gente querida, eu teria coragem de tirar 1 centavo de alguém. Tem pessoas usando perfil falso com o meu nome
e com a minha foto para pedir para os outros. Esses malandros que vão trabalhar, ficam pedindo para as pessoas humildes, pessoas honestas, pessoas do bem. Não se deve fazer isso aí, porque Deus não aceita esse tipo de coisa. Eu estou falando a verdade, porque outra coisa, Deus não aceita mentira usando o nome dele. Pode ter certeza que não. Então, eu tenho que falar a verdade. Eu não sei por que razão eu voltei para cá, mas hoje eu tento levar a mensagem do bem para todos os seres humanos aqui desse mundo aqui, porque somos todos iguais, moramos embaixo do mesmo teto e vivemos na mesma casa. Não existe diferença entre nós. Não sei para que tem tanta indiferença ainda. Tá, minha gente querida, meu povo amado, eu adoro todos vocês, eu amo todos vocês de igual para igual. Um beijão e eu tenho muitas histórias ainda. Se você acredita no sobrenatural, eu vi a cores e eu vivo quando eu tinha 8 anos de idade. Não só eu, meu tio estava comigo, ele viu também. Essa história eu vou contar detalhada para vocês. Até mais, tchau, tchau. Um abração para todo mundo.